quantos dos medos que você teve nos últimos 5 meses na tua vida chegaram a se concretizar? Pensa se na tua cabeça a coisa não foi muito pior do que hoje a vida mostrou para você que realmente foi, na verdade. Por quê? Porque a nossa cabeça, ela multiplica muito as coisas. Os nossos medos, eles são grandes inimigos nossos muitas vezes. E eu falo isso, não é dizendo para as pessoas, não era para se cuidar, não era para usar máscara, não é nada disso. A questão é que assim, a gente endoida, a gente viaja na maionese, a gente aumenta muito o tamanho das coisas, a gente aumenta muito a proporção do que aquilo vai ter. Eu falo isso não minimizando a dor de ninguém, tenho certeza que você que está me vendo conhece alguém que ficou doente, possivelmente conhece alguém que desencarnou por conta dessa doença, por isso todo o meu respeito com relação a isso. O que eu quero dizer é que, uma vez que tenhamos um sistema imunológico saudável, nós não ficamos doentes. E aí, voltando para o determinismo. Mas, Luciano, uma hora a gente vai ter que sair daqui, certo? Vai. Dizem, garantem os espíritos que isso já está até com dia, data, hora, tudo marcadinho, tudo certinho. Beleza, vai. Se eu não cometer suicídio consciente, se eu não cometer suicídio inconsciente como o fez André Luiz, e a gente fala, coitado do André Luiz, como se fosse o único, né? O mundo inteiro faz isso, né? Como, né? Com hábitos não saudáveis, vícios, mas também com emoções negativas, pensamentos negativos que desafiam mais do que deveria o meu sistema imunológico, e talvez eu saia do canteiro de obras antes da obra terminar, né? Enfim, vamos supor que eu faça tudo certinho, vamos supor que eu seja um ser humano equilibrado, só penso coisas boas, me alimento corretamente, faço atividades físicas. Um dia eu vou desencarnar, certo? Certo. Você falou que se eu tiver equilibrado, o sistema imunológico não fica doente, certo? Certo. Do que eu vou morrer então? Olha que coisa, né? Eu vou morrer de velhice. Mas o que é morrer de velhice? Velho não morre porque ficou doente? Não. Dá pra morrer sem ter doença nenhuma. Dá pra morrer sem ter doença nenhuma. Né? A ciência estuda isso há muito tempo. Né? Existe uma parte do nosso cromossomo, né? Do nosso material genético que está dentro de cada célula nossa, que está programado para acabar num determinado dia. Na verdade, a pontinha de cada cromossomo, que é chamada de telômero, né? O telômero, a cada divisão celular, o telômero ele não se duplica, então ele vai ficando cada vez menor à medida que as células vão se dividindo, e uma hora aquilo lá acaba. Que hora? Essa hora que os espíritos falaram, a hora de deixar o plano dos encarnados. Ou seja, eu espero que ao longo dessa palestra muita fichinha esteja caindo, muita coisinha esteja sendo esclarecida, né? Coisas que a gente não pode mais ter, né? A desculpa de que minha vida está assim porque Deus quer que esteja assim, porque é um karma, porque estou pagando pelos erros do passado. Deus não quer que a gente sofra. Não, Luciano, não quer que a gente sofra? Não. O sofrimento ele não é necessário, independente do que você fez na tua vida. Mas e se eu fui uma pessoa que matou milhares de pessoas, que torturou? Eu não preciso sofrer? Não. Não precisa. O que a gente precisa fazer, né? É até gozado. Vamos imaginar, por exemplo, Hitler, né? Quantos milhões de pessoas morreram por causa do Hitler, né? Será que Hitler vai precisar voltar milhões de vezes? E cada vez que ele voltar, ele precisa morrer de uma forma dolorosa para poder pagar aquilo que ele fez com milhões de pessoas, né? Ou será que se eu pensar dessa forma, eu também não estou uns 3.000 anos mais ou menos atrasado, ainda pensando no olho por olho e dente por dente, como se Deus pensasse assim, olho por olho e dente por dente? Interessante, né? De repente, uma pessoa como Hitler, ele vem com a oportunidade de, ao invés de matar milhões, de ajudar milhões, de salvar a vida de milhões. Será que isso é possível? Será que aos olhos de Deus talvez não seria uma redenção possível, né? Mais rápida? E é gozado, porque talvez aos olhos de Deus sim, aos olhos de nós não. Aos olhos do ser humano talvez a gente ainda tenha uma coisa de
não tá certo, não tá justo, tem que sofrer. Na verdade, uma pessoa que prejudica outra pessoa, o que é importante aos olhos de Deus? Isso de acordo com a doutrina espírita. Primeiro, que ele reconheça o erro. Segundo, devolva o que tirou. Se redima do seu erro. Ah, mas em sofrer, não tem que sofrer? Não. Sofrer não. Sofrer é só o meu ego que acha que o outro tem que sofrer. Para Deus não é importante. Imagina que pai que gostaria que um filho sofresse. Se o seu filho cometesse um ato atroz, né, fizesse uma pessoa sofrer, o que você ia achar que é melhor? Olha, ele já se arrependeu, ele já devolveu o que ele tirou. Você ia achar que ele ainda precisa sofrer? Não ia, né? Então Deus também não pensa dessa forma. O sofrimento ele não é importante. Muitas vezes é uma crença limitante que existe dentro de nós. A ideia de que nós precisamos sofrer. Por quê? Porque preciso. Porque eu fiz o outro sofrer, então eu mereço, então eu devo. Para, tira isso da tua cabeça. Isso é perda de tempo, isso é perda de energia. Gasta seu tempo pensando em como tornar o planeta melhor, em como tornar você um ser humano melhor. O que eu posso fazer aqui hoje nessa terra, com o tempo que me resta, com o livre-arbítrio que eu tenho. O que eu posso fazer para tornar a minha caminhada e a caminhada dos meus irmãos uma caminhada melhor e uma caminhada mais feliz aqui na terra. De determinismo, como disse os espíritos, só tem uma coisa que é certa: uma hora eu vou ter que sair daqui, né? Isso é certeza. Então vamos aproveitar melhor esse tempo que a gente tem aqui na Terra, tá legal? Eu espero que essa explanação tenha esclarecido algumas dúvidas, né? Tenha esclarecido, dado uma clareada aí um pouco a respeito de determinismo e livre-arbítrio, né? Como eu falei no começo, um tema que é muito complicado. Gozado que nós que estudamos a doutrina espírita, muitas vezes a gente percebe isso num curso, né? Como a gente tem dúvida, né? Como é difícil. E eu garanto para vocês que para vir aqui para falar para vocês, eu precisei pegar o livro dos espíritos e dar uma estudada, dar uma relembrada. Por quê? Porque é difícil. Porque às vezes a gente vai esquecendo. A gente já estudou, mas a gente já leu, mas a gente vai esquecendo. Então é importante a gente estar sempre fazendo isso, sempre estudando, sempre dando uma lida, né, para ver mesmo o que os espíritos falavam a respeito disso. Sempre disse que o livro dos espíritos é o livro mais sábio que eu já li, justamente porque ele traz uma compreensão extremamente inteligente de perguntas que todo mundo tem, que todo mundo se faz. Muitas pessoas, eu garanto para você, que elas vão se dizer: ah, eu sou espírita, eu estudo a doutrina espírita. Eu não estou dizendo que não seja espírita, né? Ah, mas eu estudo a doutrina espírita e eu talvez pense de acordo com a ideia do determinismo, né? Não, é destino, é assim que é para ser, como Deus quis. Tá certo, tá errado? Quem sou eu para dizer? Cada um pensa como quer pensar. Dentro da doutrina espírita nós somos livres pensadores e às vezes a gente crucifica muito a maneira de pensar de um outro. Isso é muito comum. Tome cuidado, você que também é espírita, né? É muito comum dentro de uma casa espírita a gente recriminar um expositor ou recriminar um professor, um palestrante, alguém. Ah, mas aquela pessoa, ela está falando fora da pureza doutrinária. Quem é você para falar da pureza doutrinária, amigo? Você sabe tintim por tintim do que está escrito nos 5 livros da codificação e um pouco mais, né? Se a gente for pegar obras póstumas, né? Eu vejo muito espírita por aí dizer que isso não está na codificação, e eu cato a codificação e falo: tá aqui, ó, vai ler. Por quê? Porque a gente é espírita, mas a gente não lê, a gente não estuda e sai por aí depois falando um monte de besteira, né? Na verdade, se a gente estudar a doutrina espírita, a gente para até de falar dessa tal de pureza doutrinária. Sabe por quê? Porque está na própria codificação que o espírito é um livre pensador e que a nossa ideia ela se modifica de acordo com as faculdades e a capacidade que temos de absorver novas verdades, ideias e compreensões, né? De acordo com os espíritos, a verdade, ela está muito longe da gente ainda, mas nós estamos a caminho. Eu sou muito grato a cada uma de vocês, né, que se dispôs a ouvir essa palestra até o final, e
Fico muito feliz. Obrigado, Lúcia. Obrigado, Irene. Obrigado, a Casa do Caminho de Tabuão. Fiquem todos com Deus.